Olá pessoal, seja bem-vindo aí a mais uma aula, né? A gente vai estar falando hoje de uma série bem legal aí chamada série geométrica, né? É aquele que a gente conhecia lá no colégio como sendo uma progressão geométrica, que é a mesma essência, a mesma ideia, tá? A diferença é que a série, lógico, é uma sequência aí, um conjunto, né, de somas de elementos, tá? Então, essa é a diferença que a gente tem lá das progressões que a gente tinha lá no coleginho, né? Então, é o seguinte, o que seria uma série geométrica? Uma série geométrica é toda série que a gente consegue resumir ela, né? Ou ela pode ser ou escrita, né, ao formato A vezes R elevado a N menos 1, tá bom? Então, séries com esse formato aqui, né, que a gente tem nessa expressão aqui, ó, são chamadas aí de séries geométricas, né? O que seria, como que seria, né, essa série, tá? Se a gente for abrir os elementos da série, a gente vai ter o seguinte, eu vou ter o A mais A vezes R mais A vezes R quadrado e assim segue, né? R ao cubo, AR ao cubo e vai embora, né? A vezes Rn menos 1 mais blá blá blá, tá? Então, essa aqui seria a nossa chamada série geométrica, né? Então, você tem dá para ver bem que você tem uma série aí que você está pegando um número fixo R e fazendo a multiplicação, tá? Então, isso que a gente tem neste caso, nessa situação especificamente, né? Agora, o que a gente precisa trabalhar em cima dessa série, né? Então, essa série aí, só para ter uma ideia de como funciona, quer ver? Imagine que eu pegue um caso assim, né? Imagine que eu tenha lá a série 2 elevado a 2n. Isso aqui, por exemplo, é uma série geométrica, né? Então, se a gente for colocar os elementos dessa série e para fazer a soma, o que a gente tem lá, né? Trocar esse n por 1, você tem 4, trocando por 2 vai ter 16, trocando por 2, 64, 256, não é? E assim vai embora, tá? Então, isso aqui seria o que a gente tem como sendo nossa série geométrica, né? Agora, o que é interessante saber aí dessa série é que a gente consegue criar sem muita dificuldade uma expressão, né, para a sua soma parcial. Aí daí a gente tem uma ideia de como que é o comportamento dessa série, né? Então o que a gente tem para a nossa soma parcial? Como que a gente pode escrever ou pode estar indicando a soma parcial, né, dessa série, né? Então, para uma soma parcial da série, a gente pode escrever como sendo, por exemplo, uma expressão Sn, né, Sn, que vai ser a soma do primeiro até o enésimo termo. No caso aqui, a gente tem a sequência, você tem A mais AR quadrado, né, mais AR ao cubo, e assim vai embora, né? Então, até o último elemento seria A R elevado a N menos 1, né? Então, esse aqui seria o último elemento, tudo bem? Para a gente criar uma situação de uma soma parcial, a gente pode, por exemplo, multiplicar essa expressão aí por um número R, né? Imagine que eu pego isso aqui todo mundo e multiplico por R. Se eu multiplicar por R, vai ficar R Sn igual, né, a isso aqui vezes R vai ficar AR, depois isso aqui vezes R seria AR quadrado, mais isso aqui vezes R seria AR elevado ao cubo, e assim vai embora, tudo bem? Até o último termo aqui multiplicado com R seria AR elevado a N, né? Então, isso aqui que a gente tem para fazer. Agora, se eu for subtrair isso aqui de baixo para cima, né, desse elemento por esse, ou ao contrário, tanto faz, você vai ter o seguinte, ó, olha que legal, né? A hora que a gente for subtrair isso aí, a gente vai ter o nosso R Sn menos Sn como sendo quem, né? A hora que eu estiver subtraindo, olha só, esse elemento com esse elemento, né, vai dar zero, tudo bem? Esse elemento com esse elemento vai dar zero. Aqui a gente tem esse elemento com esse elemento, né, vai dar zero. Evidentemente que um AR4 com AR4 aqui também vai embora, né? Vai ter um termo aqui atrás que vai cancelar com esse aqui, na hora de subtrair. Vai sobrar esse ARN, elevado a N, né? Menos esse A, tá? Então vai sobrar AR elevado a N menos A. Tudo bem? Então fica essa carinha. Agora, repare lá, eu posso colocar esse Sn como um fator em evidência aqui, né? Então, se eu colocar aqui em cima, ó, fazer lá em cima, fica mais fácil a gente, né, fazer as continhas, tá? Então, se eu colocar esse termo Sn como evidência, ó, aqui no caso nosso, aqui, ó, né, você tem Rsn menos Sn, essa coisa bonita, né? Coloco o Sn em evidência. Então, o que a gente vai ter? Antes de colocar esse igual aqui, eu vou ter um R, né, menos 1, tudo bem? Igual, nessa segunda parte aqui, ó, a gente pode colocar quem? Eu posso colocar aqui o valor de A em evidência nessa parte aqui, não é? Então, se eu colocar o A em evidência, o que vai acontecer com o bichinho? Ó, repare lá, aqui eu coloquei o Sn em evidência,
Agora eu vou colocar um A em evidência, tá? Então vai ficar assim, A vezes R menos R elevado a N, né? Menos 1, certo? Então ficou com essa cara o que a gente tem para fazer. Agora, repare que esse SN, né, que a gente tem aqui, ó, vou platicar, né, a gente tem um SN aqui, multiplicando R-1. Eu vou pegar esse R-1 e passar dividindo. Então, a hora que eu passar dividindo, vou ter assim, SN igual a A com R elevado a N menos 1, certo? Dividido por quem? Por R menos 1. Olha que legal, né? Você conseguiu montar uma expressão aí que oferece para a gente a soma parcial. Então, se você conseguiu montar uma expressão que oferece a soma parcial, você vai conseguir descobrir qualquer coisa, né, dentro aí da nossa série, tudo bem? Então, a gente tem um monte de coisa que dá para a gente acabar concluindo, né, através dessa soma aí que nos aparece, certo? Uma delas é tentar descobrir o valor dessa soma, ou o limite da soma, ou ainda, né, a gente pode pensar em verificar se isso aqui converge ou diverge, né? Então, a gente pode pensar dessa maneira. Então, para verificar, né, se ela converge ou não, a gente vai trabalhar com o limite dessa soma parcial. Por quê? Né? Porque a gente sabe que a nossa série, né, N1 é alfa, tudo bem? De quem? De A, R, N menos 1. Isso vai ser igual, não é? O limite da soma parcial quando o nosso N tende a infinito, né? Então, esse aqui seria o limite, né? Limite quando N tender a infinito de SN, tá? Então, isso aqui é o que a gente tem para a gente conseguir desenvolver, tá? Agora, eu vou pensar em calcular esse limite. Então, para eu calcular esse limite, a gente vai ter que pensar em algumas possibilidades, né? Porque como aqui você tem R elevado a N, ou ele pode estourar ou pode ir para zero, né? Dependendo da situação que a gente venha a ter. Então, eu vou separar em dois casos, tá bom? Primeira situação, né? A primeira situação que eu posso separar, vamos supor que você tem o modo de R sendo o valor maior que 1, tá? Então, o modo de R maior que 1. Bem? Por que eu estou escolhendo esse modo de R maior que 1? Porque se você pegar maior que 1, você tem um comportamento da expressão aqui, né? Ela vai estourar em módulo, tá? Se você pegar entre 0 e 1, aí você já tem uma situação que ela está tendendo a ir para zero. Então, são duas situações diferentes que podem acontecer quando você tem uma expressão R elevado a N, né? Então, no caso do modo de R ser maior que 1, então isso aqui vai ser maior que 1. Pensando esse N para infinito, nosso resultado está estourando. Então, neste caso, né, eu estou falando do limite aqui em cima, tá bom? Esse limite não existe, tá? Então, nesse caso, o limite não existe, tá? Estou pensando nesse limite aí do nosso SN, tá? Da soma parcial. Quando acontece de você ter uma situação onde o nosso módulo, né, é menor do que 1, a história já muda. Por quê? Porque se isso aqui for menor que 1, a gente vai ter essa expressão aqui, ó, né, R elevado a N, tendendo a ir para zero. Então, se ela tende para zero, o que vai acontecer? O limite vai existir, né? Então, existe o limite, e esse limite seria quem, né? Seria quanto, tá? Vamos calcular para ver. Então, neste caso, se o limite existe, né, você vai substituir aqui, ó, vai dar 0, então vai ficar A vezes menos 1 sobre R menos 1. Isso seria o nosso resultado do limite, né? Então, a gente tem que, neste caso, deixa eu escrever aqui, tá? No segundo caso, certo? Deixa eu apagar aqui assim, né? Tudo bonitinho. Então, no segundo caso, o que a gente tem, né? No caso número 2, tá? No caso 2, a gente tem limite, deixa eu escrever certinho aqui, o limite quando N tender a infinito, né, da expressão A, R elevado a N menos 1, dividido por R menos 1, vai ser o resultado aí para a nossa série, né? Então, a gente tem, neste caso específico, ó, isso aqui vai tender a zero, vai ser menos A dividido por R menos 1, certo? Se você achar conveniente, né? Então, a gente pode colocar o seguinte, que nessa situação, a nossa série, né? A nossa série, certo? A nossa série geométrica, ela vai ser quanto? Vai ser igual a A dividido por, vou fazer um jogo de sinal aqui, tá? Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 1 menos R. Tudo bem? Então, você pode pensar nessa situação específica, né, que aparece aqui, tá? Tudo bem? Então, é isso que a gente tem neste caso. Então, resumindo isso, a gente pode pensar o seguinte, tá? Em resumo, o que eu falei, tá? Em resumo
do que a gente havia comentado aqui nesse momento, tá? Então, o resumo é o seguinte. Se você tem uma série geométrica que é a Rn-1, tudo bem? Então, isso aqui é igual a 1 infinito, né? Seria lá A mais AR mais AR quadrado, e assim segue, né? Mais a Rn-1 e vai embora, tá bom? Então, essa série, né, essa série que aparece aqui, ela pode ser convergente ou divergente. Então, é o seguinte, se acontecer do nosso módulo de R, né, for maior que 1, ela é divergente, tá bom? Então, ela diverge, né? Então, isso aqui é divergente, tá? Se acontecer do módulo, né? Então, segunda possibilidade aqui. Se acontecer do módulo de R for menor que 1, ela converge, tudo bem? Converge para o resultado, né? O resultado A sobre 1 menos R, tudo bem? Então, isso aqui seria a ideia que a gente tem para a conversão dessas séries, e converge ou diverge, né? Então, são as situações que pode ter. Por exemplo, só para entender, suponhamos que você tem uma série da seguinte maneira, né? Suponhamos que eu tenha lá uma série, um exemplo aqui, essa série aqui, ó, imagina lá que eu tenho a série n igual a 1 infinito de 5 elevado a 2n vezes, né? A gente tem aqui vou colocar só n aqui mesmo, tá? 5 elevado a n vezes 3 elevado a 2 menos 2n, por exemplo, tá? Vamos supor essa série aqui, eu quero indicar se ela converge ou ela diverge. Como é que a gente vai verificar isso, tá? Primeira coisa, a gente consegue reparar que isso aí é uma série geométrica, não é? Então, isso aqui realmente é uma série geométrica. Aí, o que você vai fazer? Eu vou pensar no seguinte, neste caso aqui, a gente pode escrever assim, né? A expressão que a gente tem aí, n1 infinito, como sendo 5 elevado a n, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado a menos 2n, certo? Esse 3 ao quadrado é 9. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo, né? Como sendo quem? Ó, n igual a 1, né? Infinito. Seria 3 ao quadrado, 9, vezes 5 elevado a n, dividindo por quem? Por ali, como eu tenho 3 elevado a menos 2n, aquele menos indica que eu tenho o resultado embaixo. Então, você tem 3 ao quadrado, 9, com n, não é? Então, seria 9 n's, tudo bem? Então, essa mesma série aí, a gente pode reescrever ela como sendo a expressão, né? A nossa série com n igual a 1 infinito de 9, né? Com 5 nonos elevado a n. Então, você tem isso aqui, certo? Aí, a gente conseguiu perceber quem que é o valor do nosso r, né? O nosso r aqui seria 5 nonos. Então, se o nosso r equivale a 5 nonos, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem que isso aqui é uma situação de uma série, ela é convergente, tá bom? Ela é convergente por quê? Porque o nosso R está, né, em módulo entre 0 e 1, ou em módulo menor que 1, tá? A gente pode pensar dessa maneira aqui também, tá? Beleza? Certo? Então tá, gente, ó, então de novo, convergente por quê? Porque em módulo, 5 nonos é menor do que o número 1. Essa é a ideia que a gente tem neste caso, tá bom? Certo? Então tá, gente, grande abraço aí, estude bastante e a vida é bela, né? Até a próxima.